bom dia, 12 de julho, e a gente inicia mais um TV Mar News, trazendo sempre as principais informações do dia, claro, para que você amanheça sempre muito bem informado. E a gente já tem equipe aqui pelas ruas da nossa capital. Viderlan Araújo, Chico Nogueira se encontram nesse exato momento lá no Maceió Shopping, onde já acontece a partir de hoje aqui na capital alagoana, olha, a quarta dose para pessoas a partir de 30 anos. E a gente vem trazendo daqui a pouquinho todas essas informações para vocês. E já tem fila aí, né? O pessoal já se organizando, então, para cumprir aí suas obrigações e deixar o seu calendário vacinal atualizado, tá bom? A gente vai sempre aqui trazendo essas e outras informações para vocês, gente. Lembrando para vocês, se vocês precisam sair de casa, não quer perder o nosso programa, baixe o aplicativo da TV Mar no seu celular, ou vocês também podem acompanhar toda a nossa programação através do portal Gazeta Web, acessando www.gazetaweb.com. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, e também está presente, claro, nas redes sociais, então pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e também no nosso canal do YouTube, tá bom? A gente sempre inicia aqui o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, que tem cobertura odontológica e que consegue entender muito bem que cada paciente é um ser único e merece então ser tratado com um tratamento personalizado. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida, afinal de contas, a Apvida é saúde para valer. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos conferindo então os principais destaques da Gazeta de Alagoas. Vamos abrindo então o jornal Gazeta de Alagoas, acessando aí também na sua tela. A gente já tem o jornal Gazeta de Alagoas. Enquanto isso, a gente vem então com o Viderlan Araújo, Chico Nogueira, que traz informações para a gente a respeito da quarta dose da vacina da Covid-19 para quem tem a partir de 30 anos. Viderlan, bom dia para você. Bom dia, Porlane Santos, para você, para os telespectadores da TV Mar Canal 525. Nós estamos girando pelas ruas da capital alagoana, como você bem colocou, ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, mais precisamente aqui no Maceió Shopping, na parte do estacionamento, um local que a Prefeitura Municipal de Maceió também definiu também como um dos pontos autorizados para vacinação. E também é importante dizer que desde ontem a quarta dose da vacina contra a Covid está liberada para a população, né? A população de faixa etária dos 30 ou mais para a aplicação do imunizante. Quem vai nos explicar o que é necessário trazer, quem pode e quem não pode, é a Camila Peixoto, enfermeira da Gerência de Imunização da Prefeitura Municipal de Maceió, ligada à Secretaria Municipal de Saúde. Camila, muito obrigado, inclusive, por estar aqui presente para poder conceder essa entrevista para a nossa equipe. Vamos falar quais as mudanças agora para a aplicação dessa quarta dose. Quem pode e quem não pode, já que desde ontem o chamamento foi feito pela Prefeitura. Bom dia. Bom dia. Então, desde ontem nós estamos autorizados agora a fazer a vacinação para as pessoas acima de 30 anos do segundo reforço, a chamada quarta dose. Então, todos aqueles que fizeram seus esquemas com AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer e já tomaram o primeiro reforço há 120 dias, 4 meses, já podem sim buscar os pontos de vacinação para receber essa quarta dose, esse segundo reforço da vacina contra a Covid-19. Agora, Camila, é importante dizer que durante esse processo, algumas pessoas também que participaram da primeira fase com outras vacinas, como por exemplo a Janssen, podem também participar dessa vacina de reforço, a partir de quando ou já está liberado esse processo também? A vacinação com a Janssen, desde que foi autorizado 40 anos ou mais, ela tem um esquema diferenciado. O Ministério da Saúde autorizou reforços diferentes para a vacinação de Janssen. Então, existe estipulado de 18 a 39 anos, são 2 reforços, acima de 43 reforços. Então, a vacinação é diferente. Nesse momento agora, a gente está autorizando 30 anos ou mais, desde ontem, a vacinação do segundo reforço, que até então estava acima de 40 anos. Então, a partir de 30 anos, quem já tem o primeiro reforço há mais de 4 meses, 120 dias, já pode buscar a vacinação nos pontos. Vamos falar da logística, Camila, como vai funcionar exatamente esse processo para atendimento ao público nesse ponto, especificamente definido pela Prefeitura aqui no Maceió Shopping? Então, aqui no Maceió Shopping funciona de 9 às 21 horas, realizando essa vacinação, tanto para a primeira, segunda, terceira dose, que é o primeiro reforço, como a quarta dose. Vacinação das crianças aqui funciona no geral. Temos também um ponto de vacinação da Carajás, que funciona das 9 às 16.
e o ponto do Shopping Pátio, que funciona das 15 às 21 de segunda a sábado e no domingo de 12 às 18 horas. Então, todos os 3 pontos de vacinação estão vacinando a 4ª dose, esse segundo reforço acima de 30 anos, além também de 18 unidades de saúde disponíveis para a população mais próximo de casa, para quem tiver interesse de ser vacinado nessas unidades de saúde, tanto nas redes sociais como no site da Secretaria e da Prefeitura, tem a listagem com todas as unidades. Agora, Camila, vamos falar um pouquinho a respeito das recomendações. O que é recomendado para que a pessoa possa trazer e não correr o risco de voltar para casa sem tomar essa dose de reforço aqui nesses pontos autorizados? Precisa trazer sempre o documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacinação de Covid. É ideal que traga para a gente poder verificar o tempo que tomou a última dose. Se por um acaso perdeu, a gente tenta resgatar essa dose no sistema para que a pessoa não perca a vacinação. Cada agente também terá aqui o recurso tecnológico, observa ali, notebook, já para poder confirmar a veracidade dessas informações. É isso, Camila? Isso, tudo é verificado no sistema, no momento da triagem, as meninas que fazem essa parte de triagem, que fazem a verificação do cartão de vacinação, das doses que já foram recebidas, se está no prazo correto para receber, no caso, a 4ª dose. A estimativa, Camila, de pessoas para esses pontos, eu sei que isso é uma coisa assim muito aberta, porque tem muita gente também que tem deixado de tomar a dose de reforço. E eu gostaria até que você falasse sobre esse assunto também, mas a estimativa é de imunizar aproximadamente quantas pessoas aqui em Maceió durante esse período? Então, a gente sabe que sempre que faz essa autorização, né, que a gente baixa a idade, existe um público que vem em busca da vacinação, que já procura, né? E a gente realmente tem visto ainda pessoas tomando, inclusive, a primeira dose. Ainda tem gente tomando a primeira dose? Ainda tem gente tomando a primeira dose. Nossa Então, o que é que a gente percebe? Quando começam a aumentar os casos, as pessoas voltam a buscar a vacina. Então, a gente pede que todos que estejam já com esse prazo autorizado, que busquem a vacinação. A gente já tem em torno de 90% da população totalmente vacinada, mas ainda tem pessoas que estão buscando a primeira dose. A respeito de gestantes e de pessoas que passaram por procedimento pós-parto, quais são as recomendações? Elas podem tomar a vacina também? As gestantes, elas têm a vacinação realizada com a Pfizer ou a Coronavac, de acordo com os seus esquemas. Elas vão ser atendidas, vão ser orientadas e vão tomar a vacina que estiver disponível para o seu quadro, no caso da gestante ou da puérpera, né? Que é aquela mãezinha até 45 dias pós-parto, elas têm um esquema diferente. Pessoas que deixam para tomar, por exemplo, próximo ao final de semana, não é? Sexta-feira, por exemplo, de repente vai tomar a vacina e diz, não, vou evitar de tomar a vacina porque depois quero tomar uma cervejinha, tem festa final de semana. Qual é o risco, por exemplo, a respeito desse assunto? Não, pode tomar a vacina normalmente, não deixa para depois. O importante é que tome a vacina no período correto, inclusive, porque existe um agendamento para as próximas doses. Então, o ideal é que todos tomem no prazo correto que está definido no cartão de vacina. As meninas, quando fazem o registro, já colocam a data da próxima dose. No caso de quem vai vir tomar esse segundo reforço, a gente não tinha esse aprazamento, mas então é só verificar a data da última dose para poder vir fazer. O ideal é que faça no período correto, porque a gente sabe que os casos estão aumentando, então quanto mais pessoas estiverem protegidas com a vacina, menos casos graves da doença nós teremos. Falando um pouquinho desses números, Camila, eu gostaria que você trouxesse, tem caído em cada etapa de nova vacinação, o número de pessoas que têm buscado os pontos realmente autorizados para poder se vacinar, tem caído? Isso, a gente vê que a população vai com a sensação de que estamos entrando, voltando, né, à normalidade, por causa da vacina, muito também por isso. Então, a gente estava com uma diminuição de casos muito grande e agora a gente está retornando novamente. Então, assim, as pessoas vão relaxando, acham que não precisam tomar a dose de reforço ou o segundo reforço, porque não adoeceram mais ou porque não está aparecendo mais casos. E agora a gente está vendo esse retorno de casos de Covid, né? Então, a gente precisa que todos tenham esse esquema completo, com o reforço necessário, os adolescentes completem seus esquemas, as crianças também completem seus esquemas, para que a gente tenha realmente essa imunidade geral e que diminua os casos, e principalmente os casos graves, as internações que estão aparecendo, né? Muito obrigado a Camila Peixoto. Porlane, é essa situação, né? O Chico já deu uma passada também aqui no local e já dá para observar a presença de muitas pessoas já dispostas a tomar a 4ª dose da vacina, o que é certo, até por conta mesmo de uma permanência da saúde, da imunização durante esse processo mesmo de combate, de enfrentamento à Covid-19, que não acabou, né? A Prefeitura tem feito esse chamamento
estacionamento e nós estamos aqui nesse ponto, no estacionamento do Maceió Shopping, para dizer que o horário de funcionamento de 9 da manhã às 9 da noite, no mesmo horário de funcionamento aproximadamente também do próprio shopping, para poder facilitar a vida da população. Eu estou ao lado do Chico Nogueira, direto das ruas da capital alagoana, voltando para o estúdio da TV Mar Canal 525 para você, nessa sequência do comando do TV Mar News. Voltamos já. Pessoas que... A gente já volta aqui, né? Estamos batendo um papo aqui com o Bruno Calado. Afinal de contas, gente, hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Penal News e Bruno trouxe um tema que chocou todo o nosso país, né? O caso do anestesista, um médico anestesista, que estuprava as suas pacientes, dopava as pacientes e estuprava elas durante o momento em que elas estavam sendo operadas. E o mais indignante é que ele fazia isso na frente de toda a equipe médica que estava ali com ele, separado apenas por aquele pano que é colocado entre a equipe e a paciente que fica, então, fazendo cirurgia, né? E a gente traz esse tema aqui, repercutindo, claro, sempre os temas atuais. Bruno, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui. Um crime que realmente chocou todo o nosso país, né? A gente ouviu, inclusive, de delegados do próprio caso dizerem era a pessoa que deveria estar cuidando, né? Que deveria estar cuidando daquela paciente em situação vulnerável e, na verdade, cometeu esses crimes de repercussão, então, nacional, né? Eu queria que você pudesse, então, conversar com a gente em que consiste, de fato, esse caso. É um caso realmente de estupro? E como é que andam as investigações? Bom dia para você. Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer estar aqui com todos vocês nesta terça-feira. Mais uma terça-feira para conta com o Penal News e o prazer é enorme. Polane, antes de tudo, quero mandar um abraço para o amigo Fernando James, que está aqui, se encontra aqui na TV. Fui abraçado por ele, muito bem recepcionado mais uma vez. Polane, essa situação indignou toda a sociedade, toda a nação brasileira, né? Um caso que, inclusive, repercute já de forma internacional. Um médico anestesista, né? Um médico especialista em anestesia, anestesiologista, ele acabou cometendo um estupro de vulnerável, segundo os relatos fáticos, ainda há de se apurar nas investigações. É um caso de forma muito propedêutica, porque aconteceu na madrugada de ontem. A prisão em flagrante aconteceu na madrugada da segunda-feira, do dia 11 de julho de 2022, ontem, certo? Então, fiz questão de trazer esse caso aqui, porque a indignação é tanta, né? A repercussão também tamanha, mas é um caso muito perfunctório, ainda muito introdutório. As investigações hão de surgir ainda, hão de se aprofundar, para apurar com mais um conjunto robustecedor de provas o que de fato aconteceu. Mas o que é que sabemos até então? Giovanni Quintela Bezerra, um médico de 32 anos, especialista em anestesia, como eu disse, né? Durante trabalhos de partos, procedimentos através de cesariana ou procedimentos normais, sedava, né? Em situações nessa gestante, um parto através de uma cesariana, sedava a paciente, né? Sedava de uma maneira absurda, demasiada, a ponto dela não ter nenhum tipo de reação, não esboçar nenhum tipo de reação. E técnicas de enfermagem, inclusive, diziam, Polane, que depois do parto a paciente não conseguia nem segurar o bebê de tão sedada que estava. A dose era tão alta que ela não conseguia nem segurar. É normal, típico que a gestante segure, né, o bebê depois do parto, né? É o primeiro acalanto ali da criança. Então, não conseguia em decorrência da sedação demasiada por esse médico, que já fazia com essa intenção, né, de estuprar. Não se trata aqui, depois vamos falar do tipo penal, mas não se trata de um crime de estupro na sua modalidade simples, de um crime de estupro trazido no artigo 213, mas sim no artigo 217, que é o estupro de vulnerável, certo? E vamos falar disso daqui a pouco. Mas houve essa detecção, Polane, inclusive, pelas técnicas de enfermagem. As técnicas de enfermagem, já desconfiando disso, ele se escondia atrás do lençol, daquele pano que você disse, do procedimento que separa, né, a parte daqui torácica da gestante, da parte das pernas para baixo dos médicos parteiros. Aquele lençol separava a gestante dessa outra equipe e ele se aproveitava desse lençol como um acortinamento para praticar essas condutas, esses atos libidinosos em face da gestante, que ali, sedada, não esboçava nenhuma reação. Pois é, né, Bruno? É um fato realmente que chocou
todo o país. E quando você mencionou aí, não se trata de um estupro simples, e eu ficava me perguntando, mas existe estupro simples? Porque é sempre um crime tão hediondo, né, contra a vítima. Mas, enfim, o que pode acontecer com essa pessoa? Porque a gente fala por conta das questões jurídicas mesmo, mas a gente sabe que tem vídeos que comprovam a situação, né? Realmente são provas muito coerentes, né? De que realmente o crime aconteceu, né, Bruno? Sim, com certeza. Quando eu falo de estupro simples, Paula, não é estupro na modalidade simples ou da modalidade qualificada. O estupro simples que eu digo é o estupro mais conhecido. Inclusive, a delegada, quando foi dar a voz de prisão ao médico, ela disse: você está preso em flagrante pelo crime de estupro. Está errado. O crime de estupro é um crime de estupro de forma isolada, trazido pelo artigo 213 do Código Penal, enquanto o artigo 217 do mesmo Código Penal, ele traz o crime de estupro de vulnerável. E vulnerável não é só a pessoa, o caput do artigo, o texto do artigo, ele traz o seguinte: praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos. Mas a gestante não era menor de 14 anos. Mas aí tem um parágrafo primeiro, que é trazido pelo mesmo artigo 217, que diz: na mesma pena incorre quem pratica essas ações, esses atos libidinosos ou conjunções carnais contra a vontade da vítima, com enfermo, com pessoas em condições de enfermidade ou deficiente mental, que não tem a capacidade de discernimento. E ali nós tínhamos, o enfermo não é só o doente, o enfermo é quem tem uma alteração, né, na saúde, momentânea ou não, certo? Em decorrência de algum procedimento. Ali aquela gestante estava dopada, estava sedada. Então ela era uma enferma que não tinha condições de discernimento, não tinha condições de se negar naquele procedimento, naquele ato. E se tivesse, com certeza, certamente negaria, né? Mas não tinha condições nenhuma, ela estava sedada, dopada, não tinha condições de discernimento. Pois é, né, Bruno? E a gente fica mais chocada ainda, porque é no momento em que o corpo da mulher é um santuário. Exatamente. Né? Eu penso assim, no momento que a gente está dando à luz, o corpo da gente é um santuário, é quase que uma divindade, né? Com certeza. E a gente, infelizmente, passar por uma situação como essa. Bruno, a gente conversava aqui antes da gente entrar no ar sobre a questão da castração química. É um projeto que eu não sei se já foi arquivado ou, enfim, pelo Senado, mas que ele há muito tempo, pelo menos já foi mencionado, e inclusive eu me lembro, foi até aquele senador Malta Magno, ele chegou a apresentar esse projeto, o projeto não andou para frente. Será que já está passada a hora mesmo de homens que cometem esse tipo de crime serem realmente castrados quimicamente? Paulane, é um fato muito importante você trazer esse tipo de punição. O crime de estupro de vulnerável, ele traz uma pena de 8 a 15 anos. Enquanto o crime de estupro do artigo 213, ele traz uma pena de 6 a 10. Veja, o estupro de vulnerável é mais gravoso ainda do que o crime de estupro comumente falado. É por isso que eu fiz essa diferenciação, porque não é o estupro por si só, é o estupro de vulnerável. Não é uma especificação do crime de estupro, é um outro crime, é um outro delito, mais gravoso ainda, que traz essa pena de 8 a 15 anos. Certo? O médico vai responder por esse delito, né? E terá também os seus procedimentos administrativos, como cassação do registro de medicina, né, no CRM. Tomara que seja cassado, um médico desse não tem condições nenhuma mais de atuar, em hipótese alguma, seja depois do cumprimento da pena. Na minha opinião, ele não voltaria a atuar jamais. O meu avô é médico, é ginecologista e obstetra, Paulane, e ele sempre disse que a profissão que mais se aproxima de Deus é a medicina. E você trouxe um relato. A expressão dar à luz, você está ali no momento sagrado, né? Você está botando uma pessoa no mundo. Né? E nesse momento ser aproveitada para ser vítima de atos libidinosos dessa natureza, né? É chocante, choca demais, né? A sociedade, choca demais todo mundo como um todo. Então, trazer essa pena de castração química, na minha opinião, é essencial. Né? O Código Penal, talvez delinquentes dessa natureza se arriscam a praticar crime acreditando na sorte. Exatamente. Mas se houvesse uma pena de castração química, por exemplo, o azar seria certo. Né? Então, eu acho que a pena de castração química seria a pena mais adequada para delinquentes estupradores que cometem o crime de estupro de vulnerável em suas diversas modalidades, se resultando em lesão corporal, se resultando em morte. Né? Existe o estupro que resulta em morte também. Então, a castração química era a pena mais justa, claro, comprovada em sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, não houvesse mais para onde recorrer, não tivesse como mostrar uma provável inocência, certo? O delinquente deveria passar pela castração química, sim.
Bruno, a gente vem acompanhando o caso também, né? Tem visto que ele, nesse momento, está sem advogado, ou seja, o advogado que assumiu desistiu de continuar defendendo ele. Isso acontece muito? É comum acontecer, Bruno? Olha, Paulana, é comum porque a estigma é grande. A estigma e a repulsa. Eu estava dizendo aqui antes de começar, comentando com o Alexandre, que eu não atuaria num caso dessa natureza. Sou advogado criminalista por paixão, amo o que faço, certo? Gosto demais de apresentar teses defensivas para pessoas inocentes ou para pessoas que realmente cometeram algum delito, mas que têm uma atenuação da pena, né? Tem um atenuante da pena ou coisa dessa natureza. Mas um caso dessa natureza eu não conseguiria atuar. É um caso que me causa muita repugnância. Eu não conseguiria sequer olhar nos olhos desse rapaz e ser profissional. Que eu acho que o pessoal, antes de ser advogado, eu sou humano, né? Então eu acho que o pessoal se sobressairia nessa situação. Eu não conseguiria desenvolver uma tese para passar a mão na cabeça, defender, né? Ou então atenuar a pena de uma situação dessa natureza, porque eu não conseguiria. Então é natural que, certas vezes, advogados peguem casos dessa natureza, em decorrência da frieza do próprio cliente, do não arrependimento do cliente, né? Da doença psíquica que o cliente carrega no que tange a parte sexual da coisa, né? Isso é um doente sexual, eu chamo de um doente sexual. Um estuprador dessa natureza não tem arrependimento que lhe proporcione um perdão. Então, eu não atuaria jamais enquanto advogado num caso como esse, porque o estigma é grande e, de forma intrínseca, de forma introspectiva, eu não conseguiria desenvolver um profissionalismo bom. Bruno, você mencionou aí um termo muito interessante também, é um doente mental. Se caso ele consiga comprovar que ele realmente tem algum distúrbio, que ele realmente tem alguma doença mental, a pena dele seria atenuada? Seria atenuada e há outros meios, né, para cumprir pena, por exemplo, medidas de segurança. O doente mental, uma vez comprovada a sua deficiência, a sua patologia mental, ele não cumpre pena de forma comum, juntamente com demais presidiários em um sistema prisional. Ele cumpre pena de uma maneira especial, chamamos de uma pena especial, de um cumprimento de pena especial, através de medidas de segurança, né? Então, eu torço, inclusive, para que ele não comprove essa patologia mental. Sim. Eu acredito que não haja, foi mero desvio comportamental, né? Isso aí, torço para que não seja comprovado e ele cumpra a pena na medida mais drástica que haja, na maior das penas, para que pelo menos possa confortar a vítima desse estupro. Eu acho que o país todo está pedindo rigor nessa apuração, né, e nesse julgamento também. Com certeza. Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem. Eu que agradeço, Polano, e parabéns mais uma vez pela apresentação do programa. Um abraço em todos vocês. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente está voltando com mais informações para vocês.